Bom, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao seminário de hoje no TQCBR. E o seminário de hoje a gente conta com a apresentação da professora Arlene Cristina Aguilar, que é do Instituto de Física da Unicamp, Gleb Guattagin, eu não sei muito bem como se pronuncia, mas... por favor, quer me corrigir, por favor? Guattagin. Ah, sim. Pois bem, bom, a professora, ela é bem conhecida pela maioria de nós aqui, talvez todos de nós conhecemos a professora Cristina, e ela teve a sua formação, sua graduação na Universidade de São Carlos, depois mestrado e doutorado no IFT, Unesp. Ela teve algumas passagens pela Universidade de Valência, na Espanha, teve uma experiência de livre docência também na Unicamp, em 2016, e é uma professora com uma vasta experiência com aspectos não perturbativos da QCD, e é uma referência nacional e mundial quanto à equação de Schwinger-Dyson. Bom, então a gente tem o prazer de receber a professora Arlene Cristina, e por favor, a palavra é tua, fique à vontade, o tempo é teu. Bom, obrigada, Igor, obrigada, Rodrigo, obrigada, Antônio, pelo convite, um prazer estar aqui. Foi um prazer receber o convite de vocês para apresentar aí o meu trabalho para o pessoal aqui do Brasil, né? E eu fiquei um pouco em dúvida, até comentei com vocês, o que seria mais adequado apresentar para a gente aqui, né, para esse público. E aí eu acabei decidindo ir para um caminho de falar um pouco sobre geração dinâmica de massa de quark e ficar concentrada num tema específico, que é quebra de simetria quiral, né? E vamos ver o que eu consigo falar a respeito desse tema. Eu vi que esse assunto já foi abordado aqui algumas vezes, acho que o Gastão acabou dando um seminário a respeito desse tema aqui nesse encontro, mas é um tema que é bastante interessante, bastante rico, e eu acho que sempre vale bastante a pena a gente retomar. Né? Então, fiquem à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, a hora que sentirem necessidade, e vamos tentar fazer isso da maneira mais proveitosa possível. Então, eu vou começar da seguinte forma: quais são as questões, né, as maiores questões que a gente tenta responder em QCD, né? As questões que a gente tenta responder em QCD, em geral, elas estão relacionadas, moram sempre no domínio não perturbativo da teoria, e a gente tenta respondê-las de forma a usar como ingredientes para responder essas questões os graus de liberdades fundamentais da teoria, que são os campos fundamentais, né? Campos de quark, campos de gluons, campos de ghosts, os campos que aparecem na Lagrangiana fundamental da QCD. Então, um dos problemas fundamentais é a gente, através desses campos fundamentais, a gente conseguir descrever, por exemplo, como como surgem os estados ligados, né? Como acontecem a formação desses estados ligados. Os outros dois problemas que a gente tem como se dá a geração de massa desses estados ligados, né? Uma vez que eu tenho os quarks, né, que têm uma dada massa na Lagrangiana da teoria, como essa massa que aparece na Lagrangiana da teoria dá conta de explicar a massa dos estados ligados. E o confinamento, que é um grande desafio para a gente tentar explicar
na QCD. Então, esses são os grandes desafios que a gente precisa entender se a gente quiser falar que a gente domina a QCD por inteiro, né? Então, se concentrando, né, esse seminário, ele basicamente vai se concentrar nesse problema, que é a geração de massa, tá certo? A geração de massa. E eu entender esse problema, a geração de massa, é fundamental para eu conseguir tentar abordar a formação de estados ligados. Se eu não entender esse problema, eu não consigo nem sequer sonhar em entender a formação de estados ligados. Então, esse problema é o primeiro passo para a gente tentar descrever a formação de estados ligados. Confinamento, não vou nem sonhar em mencionar aqui, tá? Isso daqui a gente deixa para o Luiz, que o Luiz é que entende tudo de confinamento aqui nessa reunião, né, Luiz? Aí, a gente... vamos dar alguns fatos a respeito de massa, né? Se a gente somar a massa de todos os elétrons que a gente tem num corpo de uma pessoa de 70 quilos, a massa de todos os elétrons vai dar 21 gramas. Tá certo? Só 21 gramas vai vir de elétrons. O resto, né? Todo o resto vai ser massa que vem da QCD. Essas 21 gramas, né? Essas 21 gramas que vem do elétron é exatamente a massa que vem do mecanismo de Higgs, tá certo? Então, quando a gente escuta que o Higgs foi descoberto, então resolvemos o problema da massa, a gente que sabe física hadrônica, sabe QCD, a gente sabe que isso é balela, porque, na verdade, o Higgs explica muito pouco da massa do universo, né? Da massa visível do universo. No caso da massa de uma pessoa, ele explica, de uma pessoa de 70 quilos, ele explica 21 gramas dessa pessoa, né? Isso por quê? Porque o resto vem da interação da QCD, né? Então, o Higgs, a gente sabe que ele acaba interagindo a gente vai ter a interação, a massa do elétron dada pelo Higgs através da interação desse campo do Higgs com o elétron, aí a gente tem o valor esperado do vácuo do Higgs e você tem um termo de massa aparecendo na Lagrangiana do modelo padrão, tá certo? Então, na verdade, a gente tem um mecanismo que está acontecendo muito mais poderoso e eficiente que gera massa, né? E esse mecanismo que é muito mais poderoso e eficiente, ele é responsável por gerar a grande maioria da massa que compõe o nosso corpo. E é o que dá a grande porcentagem da massa que compõe os prótons e os nêutrons do nosso corpo, tá certo? Então, aqui a gente tem a porcentagem dos átomos, né, dos tipos de átomos que a gente tem compondo o nosso corpo, e aí a gente tem distribuído em prótons e nêutrons, né, e elétrons, a massa do corpo humano. E aí a gente tem, obviamente, mais prótons, porque é por causa da água, né? Mas a gente tem molécula de água, então molécula de água só tem próton, não tem nêutron, então a gente vai ter mais prótons do que nêutrons no corpo humano. Então, qual que é o problema da massa na QCD?
Então, vamos lá. O Higgs, ele vai gerar um pouquinho de massa para os quarks UID, né? Só que o que ele gera para o quark UID, o que ele gera para esses quarks, é o que aparece na lagrangiana da teoria. Então, o que aparece na lagrangiana da teoria, na lagrangiana da QCD, é uma massinha que é da ordem do quark U, da ordem de 2,3 MeVs. Para o quark D, é alguma coisa da ordem de 4,8 MeVs. E aí, a gente sabe que um próton, ele é formado por 2 quarks U's e um quark D. E aí, se a gente fizer uma conta simples, né, ingênua, e somar a massa de 2 quarks U's e um D, o que a gente vai ter como massa? Vai ser 9,4 MeVs. Obviamente, isso é tudo aproximado, né? Essas massas não são massas exatas, não são medidas exatas, a gente tem valores aproximados, estimados para essas massas. Então, a gente tem uma massa, uma soma simples, daria alguma coisa da ordem de 10 MeVs, sendo que a massa do próton é da ordem de 1 GeV, tá? A mesma brincadeira a gente pode fazer para o nêutron. O nêutron também tem alguma coisa da ordem de 1 GeV. E se a gente soma, ele também é constituído por 2 Ds e um quark U. Se a gente somar, dá alguma coisa da ordem de 12 MeVs, né? E a gente tem algo em torno de 1 GeV. Ou seja, a massa do próton e do nêutron é 100 vezes maior do que a soma ingênua das massas dos quarks que os compõem, né? Então, esse é o problema da massa da QCD, né? Então, uma simples soma dos quarks que compõem esses objetos, né, esses estados ligados, não dão conta de explicar a massa do estado ligado formado, né? Então, é a própria dinâmica da teoria que está criando parte dessa massa, né? Bom, e é massa, né? E é bastante massa. Então, tá. Então, no final do dia, o que a gente chega, a primeira conclusão que a gente chega é que o Higgs na QCD, ele tem um papel muito pequeno, né? Ele tem um papel muito pequeno. Ele não é desprezível, obviamente, ele tem a sua função, mas ele não explica, ele não é a solução do problema da massa para a teoria. Então, olha só, a gente tem que a massa do próton é explicada pelo mecanismo de Higgs no máximo 1 ou 1,5%. Ou seja, quase desprezível, né? Não vai ser desprezível, porque se a gente não tivesse isso, né, o pion seria um meson sem massa. E ele não é, na natureza, como a gente vai ver daqui a uns minutos. Então, ele tem um papel que tem uma relevância, senão a gente teria um outro universo, né? Mas, para o total de massa do próton, é quase irrelevante. Então, no final das contas, a gente tem um mecanismo que está acontecendo que vai ser muito eficiente, que vai gerar quase 99% da massa do próton e do nêutron. Aí a gente pode fazer uma brincadeira da seguinte forma, falar assim, olha, beleza, então eu tenho um próton e um nêutron que tem uma massa de aproximadamente 1 GeV, tá certo? E eles são formados por 3 quarks. Então, é como se cada um desses quarks carregassem uma massa efetiva de aproximadamente 300, 350 MeV. Então, eu divido de forma igualitária a massa que cada um desses quarks estão carregando, de forma aproximada, tá certo? Faça aí uma conta
uma estimativa de fenomenologia falando que cada um vai carregar mais ou menos essa ordem de massa efetiva. Aí você fala, tá bom, estou esperando que cada um tenha aí uma contribuição de 300 a 350 MeVs aí de massa, né? Tenha uma massa efetiva dessa ordem. Aí, beleza. Aí você se pergunta, tá, mas e aí? E o pion? O pion, a gente sabe que ele é composto por um quark U e um quark de barra. Se cada um desses carregam 300, aí eu vou somar 300 e 300 aqui, daria alguma coisa em torno de 600, mas o pion tem 140, ele é muito leve. Então, não responde, se eu fizer essa conta dessa forma tão simplória, eu não consigo explicar o que está acontecendo com o caso do pion. E a gente sabe o que está acontecendo por trás, né? Para ele ser tão leve aqui, né, para esse pion ser tão leve dessa forma, ser a partícula mais leve que tem no espectro da teoria, é porque ele está protegido por uma simetria que acontece na natureza. E a gente vai ver que essa simetria é o que a gente chama de simetria quiral. Não é uma simetria exata, é uma simetria aproximada. Se a gente não tivesse o mecanismo de Higgs, essa simetria seria exata, e aí o pion seria um perfeito bóson de Goldstone com massa nula. Então, vamos lá ver. A gente tem a lagrangiana da QCD, aqui, tá certo? Então, esse termo é o termo do tensor, né, de interação do campo de gluons, né? Daqui eu consigo tirar tanto o propagador do gluon, o vértice de 3 gluons, vértice de 4 gluons. Desse termo aqui a gente consegue tirar, né, o propagador do quark, a interação do quark com o gluon, né? Aqui eu não estou colocando o termo de quantização, nem o termo de quantização, nem o campo de Gauss, mas a gente vai ter que incluir se a gente for quantizar a teoria. E se a gente for para o chamado limite quiral, né, onde a gente considera que os quarks não têm massa, né, ou seja, a massa de corrente dele é nula, o que acontece? Eu vou ter só esse termo na lagrangiana, relacionado com quarks, e ao olhar para esse termo, eu posso decompor esses campos de quarks em componentes de mão direita e componentes de mão esquerda da seguinte forma. E ao fazer essa decomposição, a gente vê que a parte referente aos campos de quarks, né, elas se decompõem num termo de mão esquerda e num termo de mão direita, que não conversam ou não estão acoplados uns aos outros, né? Porque não tem um termo de massa. E a gente pode perceber que essa lagrangiana vai ser invariante por esse tipo de transformação, que é a transformação que impõe uma simetria, que é a chamada simetria quiral. Tá certo? Entretanto, se eu tiver um termo de massa, que é aquele termo que eu supus que não existia, que é o termo que o mecanismo de Higgs me coloca, né? O termo de massa, ele acopla mão esquerda com mão direita. E aí, a gente não tem mais essa simetria explícita, tá? Então, termos de massa automaticamente quebram explicitamente a simetria quiral, porque eles acoplam termos de mão direita e mão esquerda, tá? Então, toda vez que a gente fala em simetria quiral, ou quebra de simetria quiral, isso é sinônimo de falar geração de massa, né? Ou sinônimo de falar tenho massa na minha teoria.
Só que, aí aqui, nesse caso, a gente está falando que a gente tem uma quebra explícita por causa do termo de massa que o campo de Higgs colocou. Se essa massa for bem pequenininha, como é o caso dos quarks U e D, essa quebra é muito pequena, né? E essa simetria pode ser considerada uma simetria aproximada, né? Ela pode ser considerada uma simetria aproximada. E é isso que a gente, em geral, considera em QCD, que a simetria quiral para os quarks mais leves é uma simetria aproximada, porque eles são tão leves que é suficientemente bom aproximar que a simetria quiral é uma simetria que é válida e estabelecida na teoria, tá? Então, a gente tem como dicionário que simetria quiral, a quebra de simetria quiral, está falando para a gente que a gente vai ter uma quebra, uma geração de massa para o quark, né? Então, a gente tem essa simetria aproximada, que eu falei já para vocês, né? E no limite quiral, ou seja, quando a massa dos quarks que aparecem lá na Lagrangiana, né? A massa que o campo de Higgs é responsável por gerar, for exatamente nula, isso significa que a gente vai ter um bóson de Nambl-Goldstone com massa zero sendo presente na teoria. E quem seria esse bóson de Nambl-Goldstone da teoria? Seria o pion. Então, o fato do pion ser a partícula mais leve no espectro da QCD é porque ele está protegido por uma simetria aproximada na teoria, que é a simetria quiral, né? Bom, aí vem a pergunta. Então, a gente entende porque o pion tem uma massa tão leve. Ele está protegido por essa simetria. Então, ele não adquire massas mais pesadas porque ele, de alguma forma, ele está protegido por essa simetria. Então, é como se ele fosse um bóson de Goldstone, então ele está protegido de adquirir massas mais pesadas por causa dessa simetria. Agora vem a pergunta, como a gente conseguiria gerar massas da ordem de 300 a 350 MeVs usando métodos perturbativos? É possível fazer isso? A gente consegue fazer isso por métodos perturbativos? Bom, aí a gente sabe que uma característica da QCD é a seguinte, a gente tem a constante de acoplamento. Para regiões de grandes momentos, a constante de acoplamento, ela é pequena, a gente tem a liberdade assintótica, né? Então, a constante de acoplamento, ela decai com o momento. À medida que a gente vai para a região de baixos momentos, a região infravermelha, essa constante, ela vai aumentando, tá certo? E aí, à medida que ela vai aumentando, a gente entra num regime em que os métodos perturbativos não podem ser mais aplicados e a gente tem que entrar num regime onde ferramentas não perturbativas precisam ser aplicadas, porque a gente não consegue mais aplicar a expansão por série, tá certo? Bom, necessariamente essa constante de acoplamento diverge na origem? Não necessariamente. Hoje em dia, a gente não acha que essa constante de acoplamento diverge, tá? Não acha. Mas isso gerar massa, né, na faixa de 300 a 350 vai requerer métodos não perturbativos. E por que isso é necessário?
para a gente entender isso, vamos ver o que acontece se a gente insistir em usar teoria perturbativa para gerar massa. Então, como a gente gera massa de uma maneira perturbativa? A maneira da gente conseguir corrigir massas perturbativamente é a gente calcular a correção de um propagador do quark, que é dado por essa representação diagramática aqui. Então, aqui é o propagador, essa bolinha aqui está falando que eu tenho o propagador do quark em todas as ordens em teoria de perturbação. Então, a primeira vai ser em nível de árvore, tá certo? Aí, essa daqui em um loop, 2 loops, e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai fazendo todas as correções, né, as contas em todas as ordens, e aí o que a gente percebe é que, ao somar todas as ordens, a gente tem sentado aqui na frente, né, fatorado aqui na frente, o M0. E o que é esse M0? Exatamente aquela massa de corrente que aparece lá na Lagrangiana, a massa, que é aquela que aparece lá na Lagrangiana que o Higgs gera. Então, essa massa, tá certo? Ela multiplica todos os termos que aparecem na minha série perturbativa. Todos, sem exceção. Tá? Então, se eu tiver essa massa pequenininha, tá? Esse termo é o maior, porque ele é o nível de árvore. Esse daqui vai ser o menor do que esse, e assim por diante, porque, afinal de contas, isso é uma série perturbativa, né? Então, se eu não consigo gerar com esse termo, com a soma de todos esses, a gente nunca vai conseguir chegar nos valores que a gente precisa de 300 a 350 MeVs com a série perturbativa. E tem mais um agravante. Imagine que eu queira estudar o caso onde eu tenho a simetria quiral exata, ou seja, onde eu coloque M0 igual a 0. Tá certo? Onde a simetria quiral é exata. O que acontece? Isso daqui é 0. Ou seja, eu vou ter que todas as correções perturbativas vão ser 0 de princípio. Então, perturbativamente, se eu parto do pressuposto que eu tenho o termo de corrente 0, massa de quark 0, automaticamente eu não tenho como conseguir mais correção. Então, gerar massa dinâmica para o quark vai ser um efeito puramente não perturbativo. Não tem como eu conseguir fazer isso de uma forma perturbativa, tá? Então, isso é automaticamente algo que requer ferramentas não perturbativas. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa, para estudar a massa do quark, a gente vai precisar estudar o propagador do quark. E para estudar o propagador do quark, a gente tem que estudar as funções de Green. Então, o nosso interesse aqui vai ser estudar os valores esperados do vácuo, né? Em particular, a gente vai estar interessado em estudar esse objeto aqui, né? Que vai ser representado sempre por essa bolinha cheia aqui, que está falando que são todas as correções possíveis, né? Em todas as ordens, em teoria de perturbação, todas as correções possíveis estão aqui dentro, contidas nessa bolinha, tá? Então, aqui, quando vocês virem essas bolinhas, significa que a gente tem todas as correções possíveis para um propagador do Bloom, todas as correções possíveis para o propagador do Ghost e assim por diante, tá? Como a gente consegue estudar essas funções de Green, né? E para que a gente quer estudar essas funções de Green? Essas funções de Green, elas são os propagadores dos vértices da teoria. Aí vocês falam, mas essas funções, elas são dependentes de gauge, dependem do ponto de renormalização e depende do esquema, o esquema de renormalização, né?
Então, quer dizer que não tem nada de físico nelas. Mas se a gente conseguir combiná-las de uma forma correta, a gente consegue descrever observáveis físicos e elas contêm dentro delas a dinâmica perturbativa e não perturbativa. Então, no final de contas, elas são peças que são cruciais para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a QCD, né? Então, quais são as ferramentas usuais que a gente usa para descrever essas funções de Green de primeiros princípios, né? Então, a partir dos campos fundamentais que aparecem aí na Lagrangiana da QCD. Em geral, a gente tem dois métodos que são mais utilizados, né? Então, você tem QCD na rede, né? Que basicamente a gente usa uma rede para discretizar o espaço-tempo, é um método que tem bastante êxito, e aí a precisão vai depender do espaçamento e do volume da rede, e obviamente tem os seus êxitos, tem as suas dificuldades, uma das dificuldades vai ser colocar quarks na rede, mas hoje em dia já está mais tranquilo fazer esse tipo de simulação. Mas, como qualquer método, tem seus prós e seus contras. Uma maneira simplória de entender o que Lattice acaba fazendo, se a gente, por exemplo, pegar um quadro da Mona Lisa, tá? A gente tem essa figura, né? Aí a gente pode fazer uma imagem pixada desse quadro, né? Então, se a gente, por exemplo, colocar esse quadro, pixar ele, né? De uma forma em que a gente mantém o volume correto, mas os pixels deles são maiores, a gente vai perder detalhes sobre as coisas pequenas, né? Mas a gente não perde detalhes sobre o tamanho geral dele. A outra possibilidade, a gente pode perder noção sobre coisas que estão acontecendo no volume, né? Mas você não perde nada a respeito dos detalhes, né? Então, no final das contas, assim, você tem que acabar pagando o preço em algum dos dois lados. Então, no final das contas, você tem que sempre pesar os dois lados e acabar tentando fazer simulações que cobrem os dois lados, tanto a parte de usar espaços pequenos ou volumes menores ou volumes maiores. Então, você acaba fazendo um estudo do que acaba sendo o mais benéfico para o problema que você está tentando abordar e o que seja mais importante para a física que você está querendo descrever aí com a sua rede, né? Aí o outro método, que é o que eu acabo mexendo, que também tem os seus prós e, obviamente, tem vários contras, é um método chamado equações de Schwinger-Dyson. Esse método, ele pode ser derivado através do gerador funcional, né? Então, basicamente, acho que a maneira mais fácil da gente entender essas equações de Schwinger-Dyson, elas nada mais são do que as equações de Euler-Lagrange de uma teoria de campos, tá? Então, eu tenho o meu gerador funcional, eu derivo essas equações nada mais são do que as equações de Euler-Lagrange desse gerador funcional, tá? E aí, o que acontece? Acontece que a hora que eu vou derivar essas equações, me sai um sistema infinito de equações não lineares, e essas equações são equações integrais, e essas equações são acopladas. Obviamente, se é um sistema infinito de equações integrais acopladas, eu nunca vou conseguir lidar com esse sistema infinito, eu vou ter que truncar, tá? E aí que mora o perigo
E aí que mora o lado negativo desse método. Truncou da maneira errada, vai obter besteira como resposta, tá? E, obviamente, esse método, ele é inerentemente não perturbativo, mas, ao mesmo tempo, ele captura, tem contido dentro dele a parte perturbativa automaticamente. Então, ele acaba acomodando tanto a parte perturbativa como não perturbativa. Então, ele acomoda todo o intervalo de momento, né? Então, a gente consegue cobrir um intervalo grande de momento com esse método, né? Então, para esse seminário, o que eu estou interessado é estudar o que a gente chama de equação de gap, que é essa equação que nada mais é que a equação que descreve o propagador do quark, tá certo? Que é dado esquematicamente por essa equação. Então, é a equação que descreve a correção em todas as ordens do propagador do quark. Essa equação, você olha, parece inofensiva, mas lembra que dentro dessa bolinha aqui, tem todas as correções possíveis para esses objetos. Então, no final das contas, isso daqui é um diagrama que tem todas as ordens possíveis. É um diagrama que tem infinitos diagramas dentro deles, né? Então, é inofensivo, mas nem tanto, né? E qual que são as dificuldades que a gente tem com o Schwinger-Dyson? Como eu falei, é um sistema infinito de equações acopladas e infinito ninguém consegue lidar, a gente vai ter que usar um esquema de truncamento. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de equação de Schwinger-Dyson, tenha certeza que tem um esquema de truncamento que está rolando lá. O problema é você conseguir entender aonde está sendo truncado, né? O que está sendo feito. E qual que é o outro problema? O problema é o seguinte, que a gente não tem uma receita de bolo para falar aonde e como esse truncamento deve ser feito, porque você não tem um parâmetro óbvio que é pequeno. Ele fala, olha, eu estou fazendo uma expansão em termos desse parâmetro que é pequeno, então você pode truncar dessa e dessa forma, tá certo? Mas experiência nos diz que, em geral, funções de Greens de ordem maior, elas têm um efeito pequeno, tá? Isso é experiência, né? E, em geral, acontece. Não é uma prova, não temos como provar. Em geral, acontece isso, e os casos que a gente estudou até o momento, a gente consegue verificar que isso, de fato, se sustenta, mas não tem uma prova. Agora, dependendo do tipo de truncamento que a gente pode fazer, a gente pode completamente estragar o comportamento e obter solução que não diz, não tem nada a ver com o comportamento da função de Green que você está estudando, né? Então, você tem que tomar cuidado com o esquema de truncamento que está sendo utilizado. E aí que mora o perigo dessas equações, né? Então, para estudar a quebra de simetria quiral, a gente usa essa equação. Então, aí, basicamente, você vai lá, escreve as regras de Feynman para essa equação e a gente vai decompor o propagador completo do quark numa parte de Dirac, que vai ser acompanhado por uma função que eu chamo, né, que vai acompanhar a parte de Dirac, que vai acompanhar slash, né, que eu vou chamar de A, e uma parte que é a parte que acompanha uma matriz em identidade aqui, né, que eu vou chamar de B, né, e aí vocês vão perceber que o polo desse propagador, que é onde está definido a massa da partícula, né, a massa do quark, que é o que eu estou querendo definir, né, eu estou querendo, no final das contas, achar qual que é a massa do quark, né, então, massa do propagador é o polo do propagador, então, o polo do propagador é definido como sendo B sobre A.
Então, quando eu tiver uma solução em que B é diferente de zero, tá certo? Então, eu vou vir aqui nessa equação, substituir essa decomposição, vou ter uma equação para B, uma equação para A, que vai estar acoplada, vou resolver essas equações para B e para A. Quando eu encontrar uma solução para B que seja diferente de zero, eu vou ter uma massa para o quark, portanto, vou ter uma quebra da simetria quiral. Então, é isso que eu estou procurando. Estou procurando soluções onde B é diferente de zero. Mas não é qualquer B diferente de zero. Não adianta nada o B ser diferente de zero e ser um MEV. Eu quero que o B seja diferente de zero e seja muito próximo de 300, 350, para a gente conseguir explicar a massa do quark de uma forma fisicamente compatível com o que a gente vê na natureza. E quem que vai ser o ingrediente que é importante nessa história? O ingrediente que vai ser importante nessa história vai ser esse vértice aqui, que é o vértice quark-gluon. Esse objeto aqui faz toda a diferença nessa equação. Se eu não conhecer bem quem que é esse objeto, eu não consigo gerar a massa correta para o quark. Então tá, escrevi a massa, reescrevi aquela equação de uma forma mais simplificada, só para a gente conseguir fazer a discussão aqui de uma forma mais fácil. Então, essa equação vai depender de um kernel, e esse kernel vai depender da cara que eu coloco para aquele vértice quark-gluon, que eu falei que é o ingrediente principal, né? Então, historicamente, o que foi feito? Historicamente, foi feito que as primeiras tentativas para gerar massa para o quark, esse vértice foi aproximado de uma forma abeliana. Ou seja, a gente ignorou o caráter não abeliano da teoria, da QCD, e falou assim, esquece o caráter não abeliano da teoria e fala que esse vértice satisfaz a identidade de Ward desse tipo, em vez de satisfazer uma identidade de Slanov-Taylor, como que é o caso que acontece em QCD. E então fala que ele satisfaz desse tipo e bota aí nesse kernel um vértice aproximado e vê o que dá. Se a gente faz isso, esse kernel, ele vai sair mais ou menos não, ele vai ter essa cara, vai ser proporcional a G quadrado delta, delta é o propagador do gluon, tá certo? E aí, o que acontece? Ao plugar isso daqui, eu não consigo gerar uma massa de 300 MeVs, a não ser que eu aumente o valor de alfa de uma forma violenta. Eu tenho que colocar alfa lá nos quintos dos infernos. Eu tenho que colocar alfa muito grande, tá? E lembrando que o alfa tem que estar renormalizado num ponto. A gente tem que fazer a renormalização dessa equação e vai ter que ser renormalizado num ponto específico. E aí a gente vai fixar esse ponto e esse alfa vai ter que assumir um valor que não tem absolutamente nada a ver com o valor que alfa assume nesse ponto de renormalização. Ou seja, a gente tem que inflar esse kernel de uma maneira extremamente artificial, aumentando o alfa. E isso é por causa que a gente não conhece o vértice quark-gluon, tá? Então, a maneira da gente conseguir não evitar aumentar essa constante de acoplamento de uma maneira arbitrária é falar assim, olha, o vértice quark-gluon, ele não é abeliano. Ele não satisfaz a identidade de Ward, mas sim satisfaz uma identidade de Slanov-Taylor, porque ele é não abeliano. E satisfaz essa equação aqui. E aí a gente constrói um ansatz para esse objeto que satisfaz exatamente essa identidade.
E aqui entra esse objeto, que eu estou chamando de H, que é um kernel de espalhamento quark ghost, tá certo? Que é um kernel que a gente vai ver a representação diagramática dele daqui a uns minutos, tá? E é nesse objeto e nesse F, esse F é o dressing do ghost, que entra o caráter não abeliano da teoria. Observa que se eu colocar F igual a 1 e H igual a 1, a gente recai novamente na identidade de Ward, tá certo? Então, tá no F e tá no H o caráter não abeliano da teoria, tá? Então, o que a gente fez nesse trabalho foi estudar esse vértice, construir um vértice quark-gluon que é composto por 12 estruturas tensoriais, mas dessas 12 estruturas tensoriais a gente pode decompor em uma parte que é longitudinal e uma outra parte que é transversa. Então, eu tenho uma parte que é longitudinal, que eu estou chamando de que vai satisfazer a identidade de Slanov-Taylor, e uma outra parte que é transversa. A parte que é transversa, desses 12, 8 são transversas. Quando eu bato com o momento que o gluon carrega, a transversa morre. Então, quando eu bato com o momento que o gluon carrega, a transversa morre. Portanto, pela identidade de Slanov-Taylor, eu não consigo fixar absolutamente nada da parte transversa. Então, 8, a parte transversa, eu não vou mexer nesse trabalho, eu só vou mexer das 12, eu vou mexer na 4, que é a parte longitudinal. Tá? Então, a gente fixa 4 estruturas tensoriais através da identidade de Slanov-Taylor, porque são só 4 que a gente consegue determinar através dessa identidade. Então, usando a identidade de Slanov-Taylor e usando a decomposição de Lorentz mais geral possível para esse objeto H, que tem essa representação diagramática aqui, tá? Isso é uma expansão de um loop vestido, não vem ao caso que a gente está fazendo aqui. A gente faz a decomposição de Lorentz desse objeto, eu substituo a decomposição de Lorentz desse objeto aqui, a decomposição de Lorentz desse objeto aqui, também do vértice, tá? Então, o que eu quero determinar é exatamente esse L1, L2, L3 e L4, que são os fatores de forma do vértice quark-gluon, tá? Então, eu vou determinar quem que é L1, L2, L3 e L4 em termos dos fatores de forma X0, X1, X2 e X3, que são os fatores de forma do kernel de espalhamento H. Então, substituindo esse objeto aqui do lado esquerdo e esse aqui no lado direito, a gente consegue chegar nessa expressão aqui. Oi. Cristina, desculpa interromper, é porque, se eu não me engano, o Antônio, ele tem alguma pergunta, que ele está com a mão levantada. Ah, desculpa. Ele pode fazer a pergunta ou você prefere que fique para o final? Pode fazer. Tudo bem, Antônio, fica à vontade. Obrigado, Igor. Obrigado, Cristina. Na verdade, eu tenho 2 perguntas técnicas e simples. A primeira delas é que eu acho que a resposta, enfim, acho que já sei qual é a resposta, mas só para confirmar, tudo isso se passa no calibre de Landau, né? Ah, sempre no Landau. Eu só estou mexendo no Landau. Tá, mas a outra pergunta é, você diz que quando se considera a versão abelianizada do vértice, você obtém uma massa muito pequena, né? Para o quark. E eu queria... Realmente a constante de acoplamento de uma forma abrupta. Isso, mas eu queria entender um pouquinho como que você extrai esse valor pequeno da massa, assim, qual é o input que você coloca para ter um valor pequeno para a massa? Você quer entender o que você precisa colocar na equação? Isso, não ficou, exatamente, não ficou claro para mim daquela equação por que
Então, deixa eu ver, colocar aqui e mostrar para você, tá? Você tem essa equação aqui, tá certo? Você vai cair numa equação desse tipo, tá? Esse kernel aqui, quando você usa uma aproximação abeliana, esse kernel em azul aqui, ele vai ser proporcional, vai ter, o que está faltando aqui na frente? Está faltando um CF, tá? O Casimir na representação fundamental. Vai estar faltando, obviamente, fatores de 4π, o que não importa, a constante de acoplamento, G, e o propagador do Gloom, que é esse delta, tá certo? Então, aí você vai precisar colocar o teu propagador, vai ter que colocar quem é o teu propagador do Gloom, e você vai ter que alimentar quem que é essa constante de acoplamento. E esse M aqui é a tua massa do quark, tá certo? Você vai resolver essa equação. Essa equação é uma equação integral. Você vai resolver, é uma equação integral não linear. Você resolve ela para um determinado valor de alfa e com um certo modelo para o teu propagador do Gloom, tá? Então, aí vamos supor que você tem algumas possibilidades. Você pode usar um modelo de propagador do Gloom que não tem nada a ver com o que a gente chama, que hoje a gente entende de propagador do Gloom real, né? Que acontece no gauge de Landau, ou que, por exemplo, que o pessoal vê na rede, ou que a gente determina com Schwinger-Dyson. Você pode colocar um propagador que tenha um grande suporte na região intermediária, você vai gerar massa. Se você fizer isso, se você colocar um puta de um suporte nesse objeto aqui, você vai gerar massa, você vai quebrar a simetria. Agora, se você for colocar o propagador que o pessoal, por exemplo, da rede determina, ou que o pessoal de Schwinger-Dyson tira, você não quebra, você vai tirar só solução trivial. Você vai tirar um zero, você só tira a solução zero. Porque essa equação, ela tem um comportamento crítico. Você tem solução trivial, 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 aí se você começa a aumentar a tua constante de acoplamento, tem um ponto que você começa a gerar massa. Entendeu? Se aumenta, vai aumentando a constante de acoplamento, ela começa a gerar massa. Só que você não pode aumentar a tua constante de acoplamento para qualquer valor. Tua constante de acoplamento, ela, para um determinado valor de ponto de renormalização, ela tá fixa, ela não é qualquer valor, entendeu? Não, perfeito. A minha dúvida era relacionada justamente qual era o delta que você estava se referindo. Aí tem vários truques aí tem várias coisas no mercado que você tem que abrir o olho, né? Tem várias coisas no mercado, assim, tem vários trabalhos antigos que você vê e fala assim, não, olha, ele quebra a simetria, mas, peraí, que delta que ele está colocando? Aí era exatamente essa a minha dúvida. Uhum. Aí você vai olhar o propagador, aí é um propagador que, em geral, é um propagador que tem muito suporte na região, eu falo uma região intermediária de momento, é a região de lambda de QCD, tá certo? Na região de... Você quer dizer, não pega o deep infrared, né? Ou seja, não é a região de 300, 400 MeV. Se tiver um suporte bom nessa região, vai quebrar, tá certo? Tá, okay. Vai quebrar a simetria. Agora, não importa o que está acontecendo lá embaixo, lá, sei lá, 10 a menos 3, 10 a menos 4, não importa o que está acontecendo lá, mas na região de lambda de QCD, se tiver um suporte razoavelmente bom nessa região, quebra. Mas okay. Isso é compatível com o que a gente hoje vê com o resultado da rede? É compatível com o que a gente tira para o propagador do Gloom com Schwinger-Dyson? Não. Ou é? Essa é a minha dúvida. O ponto é, se esse delta é compatível com a rede e com Schwinger-Dyson, a única maneira de você conseguir fazer isso quebrar é você aumentando artificialmente o teu G. Tá ótimo. Ficou claríssimo. Tá ótimo. Tá. Obrigado.
Estou indo para o lado errado. Bom, então aí fazendo essas decomposições, tanto pro gama, né, pro vértice quark gluon e para o H, a gente pode fazer as substituições aqui, e aí eu chego numa expressão para os fatores de forma do vértice L1 em termos dos fatores de forma do kernel de espalhamento, que são X. Então, aqui está só para mostrar a cara de uma delas, que é o L1, tem essa cara, aí vai ter expressões similares para o L2, L3 e L4, que eu não quis escrever, para não ficar com o slide carregado, mas vai ser alguma coisa desse tipo. Presta atenção que esses fatores de forma são funções de 3 variáveis, tá certo? Momento, 2 momentos e o ângulo entre eles, tá certo? Então, vai ser aí função de 3 variáveis, tá? Bom, então, o que a gente fez? A gente pegou, resolveu um sistema acoplado, que é a equação para o propagador do quark, que depende do vértice quark gluon, e aí a gente acoplou com a equação do kernel de espalhamento, que me dá o X, né? E eu sabendo quem que é o X, eu alimento esse vértice aqui, que é expresso em termos dele, tá certo? Então, a gente tem esse sistema acoplado de equação, tá? Então, no final das contas, são 6 equações acopladas que a gente acaba resolvendo junto para resolver aí esse problema. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega na seguinte resposta. Então, lembra que eu tinha aquela função A, né? Aqui eu estou plotando o inverso de A, né? Então, aqui é o caso, eu tenho 2 gráficos, esse tá, tem 2 curvas aqui, né, na verdade. A curva azul é o meu resultado completo, tá certo? E a curva pontilhada em vermelho é quando eu desligo o fator H, tá certo? Eu deixo só o ghost, só aquele F na minha Slanov-Taylor, mas eu desligo o H, só para ver o fator o quanto que o kernel contribui para a minha geração de massa. E aqui é a massa em si, né, é o B sobre A. Então, aqui é a curva, então eu estou gerando uma massa mais ou menos de 320 MeVs, né, quando o H está ligado, e quando o H está desligado, eu gero uma massa que é em torno de 260 MeVs. Então, o H ligado, ele me aumenta 20% na geração de massa, tá bom? E isso foi feito por uma constante de acoplamento da ordem de 0,28, que é um valor relativamente razoável para o Mi que eu estou usando, que é 4,3. Aí, aqui são os fatores de forma, L1 e L2, que a gente resolveu, né? Então, como eu falei, são funções de 3 variáveis. Então, o que a gente está plotando aqui? Então, aqui é o momento P quadrado, aqui o momento Q quadrado, e eu estou fixando um ângulo específico. Nesse caso aqui, 270, isso, né? Aí, isso. Aí, aqui, o L2, tá certo? Então, aí a gente tem essas 2 curvas. O que a gente tem? De novo, é a mesma coisa, né? Aqui são o caso quando eu não tenho o H ligado, que é a curva em ciano, e a curva colorida é quando o H está ligado, né? Então, você vê que tem um efeito bastante grande quando a gente liga esse kernel de espalhamento no cálculo dos fatores de forma.
aqui é o L3, tá certo? O L3, de novo, a curva Vinciano é a curva quando a gente não tem nada ligado do H. E esse daqui é o L4. O L4 a gente não tem a curva Vinciano porque ela não existe caso ele não esteja ligado, tá? E esse L4 aqui é interessante porque, em geral, ele é bem pequeno, ele realmente é um fator de forma bem pequeno, mas ele tem uma contribuição bem importante para a massa, que a gente vai ver. E, em geral, ele é bastante, na maioria dos trabalhos, o L4 é sempre desprezado para o cálculo da massa do quark, e a gente vai ver que ele dá uma contribuição bastante grande para gerar massa para o quark. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse gráfico? Eu estou ligando os fatores de forma L1, L2, L3 e L4, um por um, e vendo quanto de massa cada um dos fatores de forma do vértice está gerando proporcionalmente em massa. Então, quando eu tenho só o L1 ligado, eu gero 50%, 54% da massa. Quando eu tenho o L1 e o L2 ligado, né, o L1 e o L2 ligado, eu já subo para cá. Então, isso me diz que o L2 vai ser responsável por 13% da massa. Quando eu ligo o L1, L2 e L3, a minha massa já sobe para cá. Então, isso me diz que o L3 é responsável por 23% da massa. E aí, por fim, quando eu ligo o L4, eu já saio quase de 270 para 320, que é o valor final que a gente tem. E falando que o L4 é da ordem de 10%, ou seja, o L4 é mais ou menos, contribui da mesma ordem que o L2. E, em geral, na maioria dos estudos, ele era desprezado. E a gente calculou o fator de decaimento, né? A constante de decaimento do pion, usando essa massa do quark, né? A massa dinâmica do quark. Uma vez que você tem a massa dinâmica do quark, você usa a expressão do Pagel-Stoker-Cornell. É uma expressão simples, você consegue tirar o valor da constante de decaimento do pion. A gente obteve 90 MeVs e o valor experimental é 93. Tá? Então, um valor bastante compatível. E aí, eu chego nas conclusões. Eu falei para vocês que a gente tem 98% da massa, né, do que a gente chama de universo visível, vem da QCD, em torno de 1,5%, aproximadamente 2%, só vem do mecanismo de Higgs. A massa dinâmica dos quarks, eu não falei nada de gluons, mas dos gluons, elas também são geradas só por mecanismos não perturbativos e são devidos a interações com gluons. A gente tem QCD na rede, equações de Schwinger-Dyson, são as ferramentas que a gente acaba usando mais para explorar a QCD infravermelha não perturbativa. No caso de quebra de simetria quiral, se eu parto de uma lagrangiana que não tem massa de corrente, não tem como a gente gerar massa, tá certo? Não tem como a gente gerar massa através de métodos perturbativos, tá? E aí, uma vez que a gente consegue resolver esse problema de geração de massa, a gente tem outros problemas desafiadores que ainda precisam ser atacados, e tem muito problema em aberto, descrição de formação de estados ligados, entender formação de mesons, de baryons, que é super complicado, confinamento e assim por diante. Ainda tem bastante coisa para a gente entender e para a gente fazer em QCD. É isso, pessoal. Muito obrigado, Cristina. Bom, agora eu vou convidar todos a abrir um microfone para a gente agradecer a palestrante.
Bom, e agora vou abrir espaço para perguntas. Em princípio, podem ficar à vontade para fazer a pergunta, para abrir o microfone e perguntar. Se houver algum conflito, a gente organiza em ordem de chegada. Bem? Igor, o Shapiro tem uma pergunta que ele deixou no chat. Ah, ele deixou no chat? Não, eu já entendi, obrigado. Ah, ótimo. Desculpa, eu não olhei o chat, porque para mim é muita coordenação motor, olhar chat, falar e trocar slide. Isso, o Shapiro ele fez o seguinte comentário logo no início, que ele comentou que também tem a contribuição da massa dos quarks, que seria da ordem de 2 a 3 quilogramas e tal. Bom, foi mais um comentário que ele fez. Desculpa, eu não peguei qual que foi o comentário. Mas, abre aspas, mas também tem mas tem também a massa de quarks, não é? Acho que chega a 2 ou 3 quilogramas. Ah, tá. Isso relacionado bem lá nos primeiros slides em que você menciona dos elétrons. Eu estou desconsiderando a massa de corrente dos quarks, tá? Beleza. Para mim, os quarks, a massa do simetria quiral é exata. Beleza. Uhum. Acredito que isso tenha ficado claro também durante a apresentação. Agora, o Jesuel, ele tem uma pergunta. Jesuel, fica à vontade para abrir seu microfone, tudo bem? Ou se quiser abrir a câmera também. Você me ouve? Sim, escutamos. Oi, o áudio Jesuel. tá bom. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem. O professor está acostumado com perguntas. Se eu peguei direito, vocês fazem uma coisa um pouco híbrida naquela equação lá da massa, de usar o propagador do gluon da rede, mas o vértice vocês calculam, né? Uhum. Mas tem resultado de vértice da rede também, né? Você poderia fazer um estudo... Em configuração geral desse daqui, eu acho que os 4, eu tenho quase certeza que não tem em configuração geral. Não Você diz para qualquer momento, é isso? Para qualquer momento não deve ter, para os 4 não deve ter, não, viu, Jesuel? Deve ter para alguma configuração. Tem o L1, L2 e L3, mas são configurações bem específicas. Para soft glue, com certeza tem, porque a rede não consegue pegar todas as configurações, ela consegue pegar as que são projetadas transversalmente. Se eu estiver falando besteira, o Atílio e a Tereza me corrijam, mas eu acho que não consegue pegar todas as configurações, não. São algumas, então não pega. O vértice é mais complicado, eu acho, para a rede fazer simulação e pegar qualquer configuração. Sempre as projetadas transversalmente. Que são, no caso, as que você não considerou, né? Não, o Schwinger Dice não consegue pegar isso. Para vértice, a gente consegue pegar qualquer configuração. A gente consegue acessar qualquer uma. Aqui a gente não tem restrição para configuração. Não, eu digo... tá, eu entendi. O transverso é porque tinha um vértice, tinha uma parte transversa que você ignorou, né? Não. É outra coisa. Você está falando do momento transverso. Isso daqui eu ignorei. Você não está mostrando na tela, eu acho. Só para... Desculpa, peraí. Aí fica difícil, né? Eu ignorei as componentes transversas do vértice. Essa daqui. Tá? Então, o que acontece, às vezes, é que, às vezes, a rede consegue medir componente longitudinal misturada com a componente transversa. Ela acaba misturando as duas componentes, depende do vértice que você está fazendo, né? Então, as projeções são diferentes, não sai tudo igualzinha, mas não é a mesma coisa, não, né?
eu desconsiderei porque eu determinei via identidade Slanov-Taylor. E aí, quando eu estou determinando via identidade Slanov-Taylor, o que acontece é, eu vou bater com o momento do Gloom, esse vértice, e a hora que eu bato com o momento do Gloom, como ele é transverso em relação ao momento do Gloom, isso daqui é automaticamente zero. Então, aí não tem nada que restringe o comportamento desse vértice via essa identidade, por esse motivo, porque foi o caminho pelo qual eu determinei esse vértice. Eu não usei a equação de Schwinger-Dyson para determinar, eu usei a identidade de Slanov-Taylor para determinar a estrutura, né, a expressão desse vértice. Essa é a diferença. Eu usei o que a gente chama de gauge technique. Uhum. Tá? Eu usei essa expressão aqui, ó. Eu usei isso daqui, ó. Tá. Para determinar. Então, aí que tá. Por isso que eu não tenho uma parte transversa dele. E aí o pessoal da rede pode determinar a parte transversa, mas não necessariamente em configuração geral. Uma coisa é a parte transversa e a outra coisa é o fator de forma em que configuração. São duas coisas diferentes. Não sei se ficou claro para você. Não, acho que sim, eu vou pensar um pouco. Obrigado. Tá. Muito obrigado, a professora, pela explicação, e obrigado, Jesuel, pela pergunta. Bom, agora tem o professor Luiz, ele tem uma pergunta. Luiz, fica à vontade para abrir seu microfone ou a câmera, caso queira, tá joia? Muito obrigado, Arlene, pela excelente apresentação. E a pergunta que eu queria fazer é, você tem essa massa que depende de P quadrado, né? Uhum. Então, mas esse propagador tem um polo ou não tem? E se o que seria, na verdade, importante que seria o valor dessa escala em P quadrado igual a zero, digamos, no infravermelho. Então, como seria essa discussão, digamos? Se tem ou não tem polo esse propagador, dada essa função que você tem m de P quadrado? E depois a segunda parte seria... Bom, parece que é importante aquela escala n igual a zero, porque essa escala seria uma espécie de... seria uma massa constituinte do quark, digamos. Tipo massa constituinte, porque eso podría ser asociado con ese valor, digamos, y sería interesante que seja perto de 300, digamos. A definição da massa é o polo do propagador aqui. Quando você define essa massa dinâmica aqui, né? Você está vendo? Tá compartilhando minha tela, né? Sim. Então, a massa dinâmica, a definição dela está saindo exatamente aqui como o polo do meu propagador. Tá certo? Então, é o polo do meu propagador e esse propagador está definido no espaço de Minkowski. Então, de fato, ele é o polo. Ele tem esse polo. É uma massa dinâmica. Isso acontece no caso do propagador do quark, você tem a definição realmente dessa massa, né, desse polo. Então, é uma massa que depende do momento e você tem isso. É um polo mesmo que aparece. Tá? Uhum. E aí, qual que é a outra pergunta? Você falou... digamos, você quando procura comparar essa massa em momento igual a zero com aqueles 300 MeV, digamos. Então, aí o correto... Tá, entendi a tua pergunta. No final das contas, a maneira mais correta de você ver qual que é o valor da massa, né, seria você traçar uma linha P quadrado, né, uma reta P quadrado e ver onde que P quadrado está batendo nessa massa. E aí, onde que cruzar, você vai ter o valor da massa, ou vai ter o valor do polo. Mas, usualmente, isso vai dar onde a massa está tendo esse congelamento, que é onde está o zero, tá? Então, por isso que eu acabo falando que é o valor onde tem o freezing delas. É porque eu já sei que vai acontecer isso. Tá?
Entendi. Tá? Não, perfeito. Tem um passo adicional aí que tá, porque eu sei já que vai acontecer isso. Entendi. A pergunta é boa, tá? Mas tem um passo adicional que eu já assumo que vai acontecer isso. Que vai acontecer. Tá. Perfeito, bom, muito obrigado. Nada, obrigada a você, Luiz. Obrigado, Cristina. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Agora, bom, o Antônio, ele comentou o seguinte: se não houver nenhuma pergunta após o Luiz, eu tenho uma. Bom, a pergunta dele já é após o Luiz, mas se alguém mais, além dele, tiver pergunta, acho que ele cedeu o lugar. Bom, sendo assim, então, Antônio, fica à vontade para abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Obrigado, Igor. Alene, muito obrigado pelo seminário, foi ótimo, muito claro. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, foi um follow-up daquele negócio que eu te perguntei anteriormente, a respeito do input. Você se referia ao propagador da rede, que eu imagino que você esteja falando dessa solução do tipo decoupling. E, bom, eu não quero trazer esse debate para cá, mas eu queria saber o seguinte: se você tivesse colocado a solução do tipo scaling, você também não recupera a quebra da simetria? Ou você tem quebra de simetria quando você usa o scaling? Tá. Bom, vamos lá. Respondendo por partes. Sim, eu estava mencionando usar... Quando eu vou voltar para... Eu tô compartilhando. Voltar para... Tá sim. Tá sim. Isso, voltar para esse slide. Quando eu estava mencionando esse daqui... Bom, esse slide, na verdade, eu acho que nem se encaixa no contexto dessa discussão desses dois tipos de solução, né? A solução que vai para zero e a solução massiva. Que eu prefiro falar massiva em vez de falar decoupling por razões históricas, e que razões históricas sempre foi massiva, foi feito primeiro, e quem fez primeiro bota o nome que quer, e não quem chegou depois bota o nome que acha que tem que ser depois. É massiva. Então, aí a solução... eu coloquei esse slide, são razões históricas. Eu acho que um dos primeiros trabalhos de quebra de simetria que tem com Schwinger-Dyson é de um cara que chama Atkinson. Não sei se você já ouviu falar. E basicamente ele faz QCD como se fosse QED, tá? Então, ele usa um vértice abeliano para QCD, e aí ele vai lá, coloca o propagador do clone dele como se fosse 1/K2, como se fosse o propagador do fóton, e aí ele entuxa a constante de acoplamento dele lá nas alturas, porque estava com a ideia que a constante de acoplamento tinha que divergir, e quebra a simetria quiral, forçando a constante de acoplamento ter um comportamento divergente. E aí ele tem, acho que, uma sequência de 3 artigos, são 3 artigos que acho que é da década de 80, alguma coisa, acho que é da década de 80. São 3 artigos que são dessa década, da década de 80, e aí ficou com muito tempo com essa ideia que para ter quebra de simetria é necessário ter uma constante de acoplamento da ordem de 1. Tá certo? Então, por muitos anos, vários artigos repetiam esse mantra falando, olha, para ter quebra de simetria é necessário ter um acoplamento, uma constante de acoplamento da ordem de 1. O que não é verdade. Não é o acoplamento da ordem de 1.
O que é importante é você ter suporte na região intermediária. A equação gosta de suporte na região intermediária. Ela gosta de ter suporte na região intermediária para conseguir quebrar a simetria. Você tem que dar suporte numa região bem certinha para você gerar a massa. Se você dá suporte na região que ela não gosta, ela não vai gerar massa. Ou gera muito pouco. Então, se você colocar a solução que vai para zero, ou a solução que vai que é finita na origem, se ela está acompanhando a parte intermediária da curva, sei lá, que o pessoal da rede está vendo, se as duas coincidirem na parte intermediária, na região de 1 GeV, na região, sei lá, de até meio MeV, vai quebrar. Mas não basta colocar só o propagador. Você vai ter que colocar só o propagador. Se você colocar nessa aproximação simples desse slide, você pode colocar as duas. As duas não vão dar conta. Para dar conta, você vai ter que colocar um vértice melhor. Você vai ter que aprimorar o teu vértice, colocar ingredientes não abelianos, falar quem que é o teu vértice de uma forma, o quark gluon de uma forma melhor, para você conseguir quebrar a tua simetria. Então, dentro desse contexto simplificado, nenhuma das duas vão funcionar. Tá certo? Se você plugar aqui simplesmente o resultado da rede, ou a minha Schwinger-Dyson, ou a Schwinger-Dyson dos alemães, não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, se você, por exemplo, colocar a gaussiana do Roberts, vai funcionar. Tá? E aí, aqui, para funcionar, aqui o que funciona para a massiva? A massiva só funciona se você colocar os ingredientes da parte não abeliana. Se não colocar, não vai funcionar. Não gera massa de jeito nenhum. Não tem como. Tá? Então... E eu tenho certeza que a mesma coisa, eu nunca fiz esse teste com a scaling, mas eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa, porque o perfil é o mesmo. Eu tenho certeza. Ou seja, bastando ter precisão quantitativa na região intermediária de momento, você consegue... Não é questão de precisão, é questão de suporte mesmo. Ela tem que ter um comportamento, assim, tem que ter um bump lá numa região de uma certa altura para conseguir dar conta. Tá, então não precisa nem da precisão, tá, ok. Uhum. Tá, não é que tem que ser preciso, tal, ela tem que ter um bumpzinho lá. Entendi. Para conseguir. E aí, quem faz esse bumpzinho vai ser esse F. Esse F que entra aqui é super importante, que é o dressing do Ghost. Assim, se você tirar esse F aqui, ó, você mata tudo. E esse H também. Esse H aí também ferra com tudo. Então, no final das contas, a parte não abeliana é super... E tem que ser, né? Porque a teoria, aí que tá a diferença de QCD para QD. Qual que é a diferença? Se não fosse assim, não teria graça, né? Né? Então, Não, tá ótimo. Obrigado. Ficou bem claro agora. Tá. Quanto a essa discussão, então, o Cristina, você está querendo dizer, então, que o comportamento do propagador do gluon no regime profundo infravermelho não interfere tanto? Para quebra de simetria quiral, não. Para quebra de simetria quiral, não? Para quebra de simetria quiral, não. Para outras coisas, não sei, mas eu não posso falar. Não, tudo bem.
qualquer coisa não vai interferir, mas com a quebra de simetria quiral eu posso falar que não interfere. E vocês conseguem entender o porquê disso? Porque é curioso um efeito não perturbativo não sofrer tanta influência do efeito altamente não perturbativo do propagador do gluon na região. Não, eu não acho tão estranho assim, porque o que assim, a escala da teoria é a lambda QCD, que está na questão, na faixa de 300 MeV, assim, a Tudo teoria bem. assim, vai acontecer naquela região. O natural é esperar que o que está acontecendo lá é o importante. No final das contas, assim, se você for ver o que acontece nessa região, em geral, é o que manda, acaba sendo, assim, se você for o propagador do gluon, isso, assim, a minha experiência, quando eu estou resolvendo a equação de Schwinger-Dyson, o propagador do gluon, e eu quero reproduzir o resultado da rede, aonde eu tenho mais dificuldade de reproduzir o propagador do gluon, onde que eu não consigo bater certinho? Nessa região. Uhum. É onde está falhando alguma coisa, é onde teoria de perturbação não funciona, é onde tudo está lá, tudo está funcionando não perturbativamente a top, então, assim, é a região mais difícil de descrever, sei lá, realmente, eu acho que é a região onde está tudo acontecendo, né? Então, eu acho que é natural esperar, assim, sei lá, 10 a menos 4, 10 a menos 5, é natural não esperar que não vai interferir em muita coisa, né? Mas, não sei, se não vai interferir em nada, já é um... É muito mais forte, claro. É mais forte, mas... Tudo bem. Até onde eu vi, para quebra de simetria quiral, eu posso te garantir que não interfere. Isso já virei, desvirei, e eu tenho certeza que não interfere. Essa daí realmente é muito concentrada numa região. A equação é super sensível numa região. E aí, assim, esse trabalho bem antigo desse Atkinson realmente prestou um serviço bastante grande para a comunidade, porque muita gente ficou com essa frase, assim, não, tem que ter um valor crítico para a constante de acoplamento, tem que ter um valor crítico para a constante de acoplamento. E não tem que ter. Tem que ter um kernel, né, que, assim, tem que ter um suporte crítico para o kernel, né, assim, tem que ter um suporte, assim, o kernel tem que ter Quando você chama de suporte, você diz um delta, ou seja, um propagador do gluon condizente na região que você se importa, e também um vértice que leva em consideração características não abelianas. Quando eu digo suporte, assim, a função, ela tem que... você vai ter que integrar essa função. No final das contas, você tem uma equação integral, tá certo? Aí, então, esse kernel vai ser integrado. Então, vai ter que gerar uma área. Então, essa área vai ter que ser relativamente grande, vai ter que ter um suporte, né? Vai ter que ser grande o suficiente para gerar massa, né? Então, é nesse sentido de suporte, de produzir uma área relativamente grande para gerar massa. Do quark, nesse sentido. Bom, muito obrigado a Cristina pela resposta completa. Obrigado, Antônio, pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta para a professora? Bom, sendo assim, muito obrigado, Cristina, pela excelente apresentação, muito didática, muito bacana mesmo. A gente agradece muito pela sua disponibilidade de vir aqui e dar o seminário. O convite foi um prazer mesmo. Obrigada mesmo. O prazer foi nosso. E agora eu convido mais uma vez todo mundo a abrir o microfone para poder agradecer pela última vez. Rodrigo, fica à vontade para parar a gravação.